Bem, no exercício passado, no exercício número 8, foi isto que nós calculamos. Utilizamos essa tabela de frequência para variáveis quantitativas contínuas e calculamos a moda, a mediana e a média. Qual é o nosso exercício para hoje? Bem, então para hoje vamos continuar o nosso nono exercício de 13, né? Então nos faltar só 4 já. E a pergunta é, vamos fazer uma representação gráfica. Representação gráfica do quê? Da tabela de frequência que nós calculamos no exercício passado. Então, o nono exercício para hoje, a nossa tabela de frequência é essa, né? Essa tabela de frequência nós calculamos especificamente no exercício número 7, que nós completamos essa tabela de frequência. Então, aqui estão nos pedir para utilizar essa tabela de frequência e representá-la graficamente. Qual é a pergunta, então? Então, a pergunta diz assim: represente graficamente e como achar mais adequado esta coleção de dados. Com base no gráfico, o que poderia dizer quanto à simetria dos dados? Então ela aqui está a pedir duas coisas, ou três entre aspas. Diz assim, quer que você represente esses dados e depois diz, representa o que você acha mais adequado. Ou seja, não é simplesmente representar. Tem que saber qual tipo dos gráficos é melhor para representar esses dados. Depois ele ainda diz que com base no gráfico, diz quanto à simetria, se é assimétrico positivo, negativo, neutro, à esquerda, à direita, tudo isso. É isso que ele quer saber. Então vamos logo começar com a primeira pergunta. Represente graficamente e como achar mais adequado esta coleção de dados. Na aula teórica, aqui no canal, uma aula teórica que nós falamos sobre os gráficos, como é que nós fizemos as representações gráficas dos dados. E vai passar agora aqui em cima, né, o link da aula teórica para se você quiser ir lá assistir. E lá nós vimos como é que nós podemos representar esses gráficos. Mas vou só aqui puxar o slide da aula teórica para facilitar, por assim dizer, a vida e você perceber melhor isso. Então vamos lá no slide da aula teórica. Bem, então estamos aqui no slide da aula teórica. Nesse slide nós vimos que os gráficos existem. Gráfico de barra, gráfico de linhas e ainda tem um gráfico de caixa. Vimos que nos gráficos de barra, o melhor que nós temos que representar esse gráfico é quando temos variáveis qualitativas, ou seja, nominais e ordinais, ou quantitativas discretas. O gráfico de linha é para variáveis quantitativas. O gráfico de caixa é para variáveis qualitativas ordinais ou quantitativas. Ainda temos mais dois gráficos, que são o histograma, que é para variáveis quantitativas contínuas, e temos ainda o gráfico circular, que é para variáveis qualitativas ou quantitativas discretas. A pergunta é, o nosso dado, nossa tabela de frequência, é para variável quantitativa ou qualitativa? É mesmo isso, é para variável quantitativa. É para variável quantitativa discreta ou contínua? Também é mesmo isso, é para variável quantitativa contínua. Então, se é para variável quantitativa contínua, vamos já eliminar alguns gráficos que não fazem parte dessa variável qualitativa contínua, né? Então, se vocês derem conta aqui, esse gráfico circular diz que é para variáveis qualitativas, ou seja, nominais e ordinais, ou quantitativas discretas. Aqui não diz contínuas. Então, se não diz contínuo, vamos já logo eliminar esse gráfico. Esse gráfico não pode ser. Vamos regressar. O gráfico de barra diz que é para variáveis qualitativas, ou seja, ordinais e nominais, e quantitativas discretas, também não descontínuas. Então vamos eliminar também esse gráfico de barra. O gráfico de linha diz que é para variáveis quantitativas. Ok, pode ser discretas como contínua. Então esse fica. O gráfico de caixa diz que é para variáveis ordinais ou quantitativas. Então também esse fica. Então, eliminando os outros gráficos, ficamos apenas com esses três gráficos, que é o histograma, que é para variáveis quantitativas, que é o de linhas, que é para variáveis também quantitativas. Aqui é quantitativas só contínuas, não tem discretas. E aqui tanto faz contínuas como discretas. E aqui diz que é para variáveis qualitativas ordinais ou quantitativas. Bem, se fosse assim, olhar só de vista, você logo diria, não, o mais
o gráfico mais que se adequa para representarmos estes gráficos é este aqui, o histograma. Porque ele logo diz que variáveis quantitativas contínuas, enquanto aqui diz que ainda são variáveis quantitativas, ou seja, pode ser contínuas como discreta. Aqui também diz que pode ser contínuas como discretas. Bem, não é bem assim. Mas vamos lá entender melhor para sabermos então qual deles podemos calcular, ou qual gráfico vamos representar melhor. Bem, pensa o seguinte, os nossos dados estão representados por classes, correto? Vamos só voltar ao nosso slide para vermos como é que estão as nossas classes. Bem, então estamos aqui no nosso exercício. Nesse nosso exercício, as nossas classes vai de 0 a 2, depois de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10 e de 10 a 12. A minha pergunta é, há intervalo entre os dados? Não há. Se você vê que ele vai sempre de 0 a 2, é que logo começa 2. Termina 4, logo começa 4. Termina 6, logo começa 6. Termina 8, logo começa 8. Termina 10, logo começa em 10. Então quer dizer que não há intervalo entre os dados. Ou seja, o nosso gráfico também tem que ser que não haja intervalo entre os dados. Porque também aqui em nossas classes também não há intervalo entre os dados. Então vamos voltar lá no nosso gráfico para vermos então qual deles é o melhor, para representarmos graficamente. Voltando aqui na aula teórica, vamos lá pensar. Se não existe intervalo entre os dados, lá diz que não pode haver intervalos, isso é um gráfico de caixa. Daqui a aqui, há intervalo ou não há intervalo? Há intervalo, há intervalo, há intervalo, há intervalo. Então esquece logo. Há intervalo? Esquece. Não vamos representar para o gráfico de caixa. Gráfico de linha, é linha, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Não há intervalo. Isso é verdade. Mas, apesar que não há intervalo, será que você acha que a representação fica boa no gráfico de linhas? Visto que isso é linha, você quer saber o número de doentes, qual mais tiveram doença, qual menos. Você acha que essa representação é boa? Essa representação fica bem? E depois ele aqui diz que é para variáveis quantitativas, ou seja, pode ser para discretas como contínuas. Então, não, essa representação é difícil de se perceber, por assim dizer. O histograma, o que é que você acha? O gráfico histograma, ele te diz aqui especificamente que é só para variáveis quantitativas contínuas, ou seja, só contínuas, mais nada. Então, se os nossos dados já nos dizem que são contínuos, então é claro que vamos utilizar esse para representar. E além disso, os intervalos aqui entre eles estão todos juntos. Aqui você está a pensar que não, aqui você poderia dizer, não, Cláudio, mas aqui tem espaço. Não, não tem espaço. Aqui é porque o valor foi muito baixo. Então quer dizer que esses intervalos estão juntos um do outro, estão próximos, não há meios entre eles, não há intervalo entre eles, não há, por assim, uma divisão. Então, se não há divisão entre eles, este gráfico é o melhor para nós representarmos graficamente os nossos dados. Então, voltando ao nosso exercício, então, qual seria a nossa resposta para essa primeira pergunta? Represente graficamente e como achar mais adequado esta coleção de dados. Como os dados apresentados são do tipo variáveis quantitativas contínuas, o gráfico mais adequado é o gráfico do tipo histograma. Então é mesmo isso. Então, se o gráfico é o histograma, então é melhor representar o nosso gráfico histograma, né? Então, esse é o nosso gráfico, em que aqui temos a nossa frequência absoluta e aqui embaixo vamos ter as nossas classes. Bem, aqui você podia ter também não as frequências absolutas, mas as frequências relativas. Mas pensa um bocadinho comigo. As frequências relativas têm vírgulas. Você acha que ficaria bem representar isso aqui? Eu não estou a falar que não fica. Mas você vai fazer isso à mão, não no computador, é num teste. Você acha que vai conseguir acertar bem aqui 0,0033? Depois aqui 0,0084? Mesmo se você passar isso para 3%, você acertar que representar 3,3%. Depois aqui 8,4%. Seria um bocadinho difícil. Então, por que não utiliza logo esses que são números inteiros? Fica muito mais fácil a representação. Por isso é que eu aqui utilizei a frequência absoluta e não a frequência relativa. Porque a frequência absoluta, os números são inteiros. Fica muito mais fácil e compreensível a fazer a representação gráfica. Então, a frequência absoluta vai do 2 ao 25.
Então vamos lá distribuir nossos valores, né? Então começa do zero, vai 4, 8, 12, 16, 20, 24 e por último 26, tá? Aqui seria né, 28 e não 26, mas eu meti aqui 26 porque ele vai até 25, mas aqui você seria 28. Então vamos lá logo fazer a nossa representação dos dados. Então como é que ele vai ficar? Eu já disse aqui que eu dei aqui a distância entre eles de 4, 4, né? 4, 4, 4, 4. Aqui tem que ser sempre distância de 4, nunca pode alterar, tem que ser sempre uniforme a distância. Você ia dizer, bem, mas aqui você tem distância de 12, então como é que está a fazer 4? Por acaso eu só dei conta disso. Deixa eu só alterar aqui rápido e já voltamos. Bem, então já alterei aqui para 28, não 26. Então é isso, essa distância tem que ser sempre uniforme. E vamos fazer o mesmo para aqui, para as classes. As classes vai de 0 a 12. Então vai ser 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bem, aqui também podia fazer 2, 2, 2, mas seria um gráfico muito extenso. E para se entender melhor, por isso que aqui dei distância de 4 e aqui de distância de 2. Então, como é que vamos representar esse gráfico? Bem, diz assim. Quando a frequência absoluta, quando aqui a frequência absoluta é igual a 2, a classe vai de 0 a 2. Ou seja, então, quando aqui for 2, a classe vai de 0 a 2. Então, vamos representar. Então, fica assim. Quando aqui vai até 2, ela aqui vai de 0 a 2. Quando aqui vai 3, ele vai de 2 a 4. Ou seja, vai aqui de 2 a 4 e aqui vai até 3. Então, fica assim. Quando aqui vai 5, ele vai de 4 a 6. Então fica assim. Quando aqui é 10, ele vai de 6 a 8. Então fica assim. Isso aqui equivale a 10, né? Então, quando aqui é 15, ele vai de 8 a 10. Então fica assim. E por último, quando aqui é 25, ele vai de 10 a 12. Então fica assim. Então, esta é a nossa representação de um gráfico histograma. Então, este é o nosso gráfico histograma, em que não há barreira, por assim dizer, entre eles. Estão todos ligados, né? Todos bonitinhos, por assim dizer. Então, este é o nosso gráfico. O nosso gráfico está assim a subir. Vocês conseguem ver que até esse exercício era quase perfeito, por assim dizer, visto que eles vão sempre subir de uma ordem lógica, por assim dizer. Mas a pergunta continua e diz assim: o que poderia dizer quanto à simetria dos dados? Ou seja, nós vimos também na aula teórica como é que nós representamos gráficos, se são assimétricos, se não, se à esquerda, se à direita. Aqui em cima também você vai ver, vai passar aqui agora o link dessa aula teórica. Mas como sempre, para vos facilitar, como eu penso sempre em vocês, vou puxar aqui o slide da aula teórica e vamos entender melhor isso. Então, já estamos aqui no slide da aula teórica. O slide diz assim: quando o gráfico tiver a descer, né? Aqui está assim, depois tiver a descer. Então, a distribuição é distribuição assimétrica positiva à esquerda, quando o gráfico tiver a descer. E quando isso acontecer, a média é maior que a mediana e a mediana é maior que a moda. Quando o gráfico for uniforme, ou seja, sobe e depois logo desce, é uma distribuição simétrica, é no centro, em que a média, a mediana e a moda é igual. Quando o gráfico estiver a subir, em que a média é maior que, em que a moda é maior que a mediana e a mediana é maior que a média, então é uma distribuição assimétrica negativa, à direita. O nosso gráfico está a descer, está assim ou está a subir? Bem, você já descobriu isso, nosso gráfico está assim a subir. Então já sabemos que será uma distribuição assimétrica negativa à direita. Mas aqui tem uma particularidade. Diz que para esse gráfico, ele não tem que estar só a subir. Algo também tem que acontecer. A moda tem que ser maior que a mediana e a mediana tem que ser maior que a média. Será que os nossos dados também isso se concretiza? A moda é maior que a mediana e a mediana é maior que a média? Vamos voltar ao nosso exercício. Bem, então a resposta seria, né? Quanto à simetria, é assimétrica negativa à direita, como vimos lá no slide da aula teórica.
Mas ficou aquela parte. Será que a moda é maior que a mediana? E a mediana é maior que a média? Porque o gráfico diz que também isso tem que acontecer. Para achar essa resposta, volta ao vídeo passado, ou seja, exercício número 8. E lá você vai achar a resposta a essa pergunta.